Olá, Deus abençoe você que me acompanha neste canal Clamor pelo Brasil. O Clamor pelo Brasil, ele tem como propósito, desde 2012, quando fomos impulsionados por Deus a trabalhar, a criar essa organização, cujo objetivo é levantar um clamor dia e noite pelo Brasil, para que o Senhor sare a nossa terra. E até aqui temos chegado e hoje estamos com um canal no YouTube e já passamos pela rádio, agora estamos num canal aqui via internet onde nós podemos alcançar o mundo inteiro. Hoje eu quero trazer aqui uma palavra de reflexão no livro de Isaías, capítulo de número 45, versículo 1. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. O curioso desta profecia é que ela foi dada 150 anos antes dos fatos descritos aqui acontecerem. E Deus ainda, ele chama pelo nome esse governante, esse rei persa, queria ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus para ajudar na reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. E quando 150 anos depois que Ciro, ele teve a oportunidade de ler essa profecia de Isaías, ele foi tomado por algo muito poderoso, porque ele viu como o Deus que nós servimos é um Deus que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Deus governa a terra. Deus, ele sabe o que vai acontecer muito antes que os fatos se desenrolem. Diz a palavra, antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Essa palavra aqui nos traz uma reflexão tremenda, porque nós precisamos orar segundo o conselho de Deus. E quando nós falamos sobre intercessão estratégica, nós estamos vendo uma coisa aqui tremenda que Deus pode fazer em favor de um povo, em favor de uma nação, quando essa nação clama por ele. Hoje nós percebemos que Deus tem levantado um Ciro moderno chamado Donald Trump, esse governante norte-americano que tem sido um instrumento de Deus para abençoar não somente Israel, mas para abençoar a humanidade, porque a promessa de Deus que aqueles que abençoarem Israel serão abençoados. Donald Trump hoje praticamente encontra-se solitário juntamente com Israel, simplesmente porque ele resolveu colocar em prática algo que foi votado 20 anos antes. Foi feita uma votação onde, no Congresso norte-americano, considerando Jerusalém como a capital de Israel. Ora, pasmem os senhores, nenhum outro país do mundo, quando resolve colocar sua capital, por exemplo, o Brasil, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Em 1900, nos anos 60, Juscelino Kubitschek transportou a capital do Rio para o Cerrado, para o centro-oeste do Brasil, uma cidade chamada Brasília. Foi uma cidade construída pelo governo Kubitschek. E outros lugares do mundo também foram mudados, capitais foram mudadas e ninguém falou nada. Mas hoje, quando se pensa em Jerusalém, quando se muda Tel Aviv, que era a capital administrativa de Israel, para Jerusalém, que sempre foi a capital de Israel, de repente se levantam nações do mundo inteiro
para dizer de uma forma vergonhosa, de uma forma enganadora, que o fato de Jerusalém se tornar a capital de Israel vai causar tumulto e tensão, vai causar conflitos naquela região. Ora, deixa eu dizer uma coisa para vocês, aquela região ali nunca teve paz, embora Israel cedesse até a metade dos seus territórios em nome da paz, mas até hoje Israel continua sendo atacado pelos foguetes do grupo terrorista Hamas, e Israel é uma espécie de um inimigo de todas aquelas pessoas, de todos aqueles países que estão ali à sua volta, mas não só desses países, mas de alguns países também do Ocidente que resolveram, nesse momento, votar contra a legalidade, votar contra algo que é um fato. Jerusalém é a capital de Israel. Como consequência, o governo Trump resolveu fazer retaliações econômicas às nações que não apoiaram a sua iniciativa. E eu trago aqui esse assunto que é muito atual para que nós oremos por Jerusalém. A palavra do Senhor diz assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperam aqueles que te buscam. Mas nós devemos não somente orar pela paz de Jerusalém, nós devemos orar por este Ciro que Deus levantou nesse tempo para ser uma bênção para a nação de Israel e para a humanidade. Para que você tenha uma ideia, mais ou menos no ano de 2016, na metade do ano, fomos despertados por Deus, não somente nós, mas várias pessoas em tantos outros pontos deste globo, para interceder pelas eleições nos Estados Unidos. E eu lembro muito bem que naquela madrugada Deus me despertou para colocar dentro do grupo, nosso grupo de intercessão, para que orássemos pelos Estados Unidos e principalmente pela eleição e por aquele homem que vinha com uma proposta muito boa de trazer novamente os Estados Unidos àquela posição anterior. E para nossa surpresa, faltando poucos dias para a eleição, Donald Trump estava atrás de Hillary Clinton e de repente, inexplicavelmente, ele passa à frente e vence as eleições. E Deus está usando aquele homem hoje como usou Ciro muito tempo atrás. Meus amados, nós precisamos, oremos pelos Estados Unidos da América. Fica aqui o meu pedido para que você ore pelos Estados Unidos, ore pelo Donald Trump. Mas qual é a relação disso aqui com o Brasil? A relação muito importante. A relação é pertinente. Vejam que o Brasil votou contra essa resolução. O Brasil votou contra colocar Jerusalém como capital de Israel. Isso é muito ruim para o Brasil. Nós temos acompanhado nesses últimos 8 anos os acontecimentos aqui no Brasil com essa visão estratégica e profética da palavra de Deus, e nós estamos vendo que desde 2014, quando a então presidente Dilma resolveu ir contra Israel, a favor dos terroristas do Estado Islâmico, a economia do Brasil despencou e vem acontecendo uma série de problemas acontecendo na nossa nação. Eu estou falando algo aqui que muitas pessoas não conseguem entender, mas eu estou falando para crentes, para espirituais. A palavra do Senhor diz que o homem espiritual discerne bem tudo e por ninguém é discernido. Então fica aqui meu pedido: oremos pelo nosso país, mas oremos também pelos Estados Unidos e pelo governo Trump. Oremos por Jerusalém, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga paz sobre Jerusalém, que o Senhor venha trazer um novo tempo, principalmente sobre a nossa nação, que Deus traga as suas bênçãos sobre o nosso país, tão debilitado pela corrupção, tão debilitado pelo pecado, tão debilitado por homens malignos que não respeitam as leis, não respeitam o povo, e que Deus tenha misericórdia de nós. Fica na paz, Deus te abençoe, e Deus abençoe o Brasil e sare a nossa terra.